Mas agora as luzes pipocavam lá fora, aos fios, aos grupos, e uma cidade enorme, toda iluminada, aparecia. Os viajantes preparavam para descer. Faz favor, dona. É São Paulo? É. Esse é um comecinho do romance Café. E esse romance é muito interessante porque é o romance do Mário de Andrade. Mário de Andrade é um escritor muito famoso do modernismo brasileiro. Só que provavelmente você não deve ter ouvido falar desse romance. Os romances mais famosos do Mário de Andrade são outros. Por exemplo, talvez o mais famoso, Macunaíma, aquele romance estranhíssimo, com personagens estranhíssimos, todo cheio de delírio, personagem um romance tipicamente modernista. Tem outro romance do Mário Andrade chamado Amar, Verbo Intransitivo, o primeiro romance freudiano da literatura brasileira. Café é um romance que fala sobre a cidade de São Paulo, as contradições da cidade de São Paulo e, lógico, da economia do café por volta dos anos 20, anos 30, às vésperas da crise de 29. Esse romance ele permaneceu inacabado. Mário de Andrade faleceu em 1945 e ao falecer ele não terminou o romance. E aí os textos desse romance ficaram ali parados no arquivo até que alguém, pesquisadores muito sérios, muito competentes, resolveram colocar esse romance inacabado, literalmente ele acaba no meio do caminho, como um livro a ser publicado. Aí você vai dizer, puxa vida, mas não faz muito sentido eu ler um romance inacabado, afinal de contas a história não vai a lugar nenhum. Faz sim, porque esse romance ele é muito bem escrito, pelo menos nesse primeiro momento dele, na descrição da cidade de São Paulo. A imigração, tem um personagem que vem do Nordeste para cá, então a imigração para São Paulo, a cidade já em processo de industrialização, por outro lado, a relação entre a cidade de São Paulo e as fazendas de café, a descrição da elite paulistana. O romance, mesmo sendo inacabado, vale a pena ser lido como um retrato muito interessante do gênio do Mário de Andrade. Esse escritor que a gente ouve muito falar dele, a gente sempre nas aulas de literatura do ensino médio está sempre falando, Semana de 22, Mário de Andrade, mas na prática a gente acaba lendo pouco Mário de Andrade. É um escritor que eu particularmente tenho muito apreço por ele, e quando eu li o romance Café, mesmo, repito, sendo inacabado, literalmente o romance para no meio do caminho, vale a pena ler, só pela descrição, só pelo modo como ele vai construindo essa personagem gigante chamada Cidade de São Paulo. A gente fica, claro, com aquela sensação de, e se o Mário de Andrade tivesse terminado esse romance? Talvez seria sua obra-prima? Pois é, infelizmente, nós nunca saberemos.